Dar então as boas-vindas, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sétima sessão do segundo ciclo do programa de webinars para a Administração Pública, que decorre até ao dia 29 de maio, próxima sexta-feira. O tema de hoje é a comunicação interna nas entidades públicas. Para dar início à sessão, convido o Dr. David Xavier, Secretário-Geral da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Olá, boa tarde, obrigado Elsa, obrigado ao INA a fazer a introdução sobre este painel que é de mais evidente a sua necessidade e de mais evidente a necessidade de se falar da comunicação e da comunicação das organizações. De qualquer maneira, ainda antes também de arrancarmos, eu gostava de passar aqui dois vídeos sobre o que vou falar, sobre o pouco que vou falar, porque eu acho que o que interessa é realmente o trabalho que foi feito e depois todas as questões que queiram colocar sobre o que os participantes no painel vão dizer, e portanto eu ia passar agora dois pequenos vídeos, se me permitirem, para lançar também o debate. Ok, pivotara. Pomelo? Uh-oh.
E agora também queria também partilhar este segundo vídeo. ¡A comer! ¡Ah, cuidado! ¡Eso es! ¡Alex! ¡Soda! ¡Tiene un arma! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué? ¡Que tiene un arma! ¡Tenemos que salir de prisa! ¡Pasa la voz! Dijo tierna rama, tenemos que destruir la presa. ¡Panzatros! ¡Skipper! ¡Alex quiere destruir la presa! Está bien, es su funeral. ¿Qué? ¡Miren a favor! ¡Trabajan, capitán! ¡Vuelvan! ¡Es mi cena! ¡Combate a toda máquina! ¡Música! Adoro esta canción. Nunca pasa de moda. Es bastante pegajosa. ¡Vuelta atrás! ¡Vuelve abajo! ¡Sujétense bien! ¡Vamos a destruir presa! ¡Díganles que no, que se eleven! ¡Los matarán! ¡Es la única salida! ¡Pasen la voz! Dicen que no se eleven, que los maten. ¡No hay alternativa! ¡Panzatros! ¿Estás seguro? ¡Hombre! No hay sacrificio más grande que el que hace otra persona por los demás. ¡No! ¡Fanático! ¡A toda velocidad! Muito bem, isto hoje não correu especialmente bem, tínhamos preparado isto tudo e o som não entrou como devia ter entrado, mas a ideia principalmente dos dois vídeos era, a necessidade de fazer o trabalho em equipa, e dois, que a comunicação seja clara e que se transporte dentro das organizações, sob pena de destruirmos o DIC, sem sabermos bem por que razão atingir o objetivo por mera casualidade. E este era acho que é o grande desafio que nos traz a este webinar, que nos trouxe a este trabalho, foi a necessidade de fazer trabalho colaborativo, de conseguirmos chegar mais longe na partilha entre as várias organizações e, ao mesmo tempo, temos de ter cuidado com a comunicação. A comunicação claramente é, nestes dias, algo bastante importante dentro das organizações. Este documento que aqui trouxemos e que aqui trazemos em conjunto abre portas, abre pensamento, foi feito num momento em que nós começámos todos dentro das organizações a pensar a necessidade de nos repensarmos como modelo de comunicação, deixámos de nos ver nos vários sítios, de poder falar nos corredores, de poder falar nos elevadores, de ter aquele outro contacto mais pessoal, e tivemos que nos reinventar na comunicação. E isso levou também a que se pensasse e a que deixasse grandes desafios de o modo como temos que comunicar internamente dentro das organizações, até porque a comunicação interna é também um veículo da transmissão da cultura da própria organização. Estes dois vídeos que aqui vos trouxe e que no fundo representam a necessidade do trabalho em equipa e a capacidade que nós temos de fazer mais e melhor em conjunto, sempre que nos juntamos para fazer as coisas, leva também, e neste trabalho levou também a pensarmos na necessidade de podermos falar e de podermos comunicar dentro das organizações, obviamente também para fora das organizações, mas muito o modo como comunicamos dentro das organizações. Este momento que nos levou a casa e que nos levou muitos a afastarem-se do local de trabalho, onde muitas vezes usávamos modelos de comunicação de grande proximidade, fez-nos repensar o modo como fazemos. Introduzimos novas ferramentas, esta que hoje temos aqui e que todos estamos a usar, apesar de ainda termos aqui algumas dificuldades que sucedem sempre. Quem nunca esteve num seminário e o PowerPoint não funcionou ou o vídeo entrou a destempo, estas novas ferramentas, junto com as outras que também estamos a usar e que já tínhamos e que hoje estamos a repensar o modo como as usamos, o modo como usamos o e-mail, o modo como usamos o WhatsApp, o modo como usamos a simples comunicação por telefone ou o modo como fazemos chegar a nossa informação, a informação das organizações às pessoas. E este foi o desafio.
este é o desafio que temos hoje, este foi o desafio que esta equipa conseguiu dar uma resposta que será sempre em construção, obviamente será sempre em construção, e era este também o desafio que eu deixava aqui no começo, sendo que tomei mais tempo, porque me tiraram aqui algum tempo de palavra, sempre tirei mais tempo, porque eu acho que o mais importante é vermos o trabalho e depois a discussão pode aí vir, e agradeço mais uma vez muito o convite e passo à Elsa para moderar então este debate. Dr. David Xavier, muito obrigada pelas suas palavras. Iniciamos agora o debate sobre a comunicação interna nas entidades públicas. Recordo que durante a sessão os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no ecrã, que diz Questions and Answers, o QIA, para colocar questões que serão respondidas depois no final. Vai haver espaço para responder algumas das questões, são sempre muitas, e hoje estamos quase a bater o recorde, estamos com 990 participantes, portanto vamos ter muitas questões com certeza. Peço que coloquem sempre o primeiro e o último nome para podermos identificar quem é que está a querer contactar connosco. No painel de conferencistas temos connosco a doutora Filomena Gonçalo, diretora do Departamento de Comunicação e Gestão do Cliente do Instituto da Segurança Social, a doutora Maria Jesus Rodrigues, chefe de Divisão de Comunicação e Relações Públicas da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, a doutora Susana Leal, coordenadora da equipa multidisciplinar da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Na sessão está ainda a doutora Sofia Figueiredo, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que irá fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite para participar nesta sessão. Estou só aqui a tentar ajudar a doutora Filomena para se juntar a nós, juntando aqui para pedir para ativar o áudio também. Já estamos, já está completo o painel. Vamos dar então início à nossa conversa, vai ser uma conversa aqui entre nós, em torno da comunicação e principalmente em torno do guia de apoio à comunicação nas entidades públicas, guia este que podem aceder no site do INA e que foi elaborado no âmbito do Plano de Trabalho Colaborativo na Administração Pública. Coloco a questão a Jesus sobre, tendo por fundo este guia elaborado, qual a pertinência deste guia face ao atual contexto e de que forma é que ele contribui para a eficácia da comunicação interna? Obrigada, Elsa. Uma boa tarde a todos. Cumprimento desde já o nosso painel de oradores, as minhas colegas de painel e ao Dr. David Xavier pela abertura da sessão. Este guia surgiu e também aos 1008 participantes que temos connosco. É fantástico, estamos a atingir... Batemos o recorde. O nosso recorde. E, portanto, agradecer a todos. De facto, o tema da comunicação é sempre um tema bastante interessante e que as pessoas aderem com muita facilidade. Este guia surge no âmbito, como a Elsa disse, do Plano de Trabalho Colaborativo na Administração Pública, e este guia da comunicação interna é um dos 22 projetos que foram desenvolvidos por cerca de 75 pessoas de 27 entidades, ou seja, foi um trabalho colaborativo fantástico de várias instituições com diferentes realidades e só por si é uma aprendizagem enorme porque desenvolvemos este projeto à distância, portanto não estávamos fisicamente, mas conseguimos produzir guias práticos que nos permitem no nosso dia-a-dia ter também algumas ferramentas que possamos utilizar. Concretamente, este guia deve ser entendido como uma base de conceitos na área da comunicação e recomendações práticas. Como o Dr. David Xavier disse, não é um trabalho que está concluído, ou seja, é um work in progress e que pode ser claramente construído e enriquecido, até por todas as pessoas que nos queiram fazer chegar também as suas sugestões, e que deve ajudar-nos, portanto, a pensar um bocadinho sobre as temáticas da comunicação interna.
Concretamente, este guia, nós fizemos uma estrutura que vai muito para o refletir sobre o que comunicar, quem comunica, em que momento, como é que comunica, que mensagens é que transmite e, portanto, e de facto a comunicação interna deve ser entendida como um instrumento estratégico de gestão que permita que a informação flua a uma só voz e de uma forma integrada. E no momento em que todos nós atravessamos de confinamento e de trabalho à distância, o papel da comunicação interna ainda se nota e evidencia mais. Ou seja, numa primeira fase, manter as pessoas muito informadas sobre tudo o que se está a pensar, com uma informação baseada na transparência, na credibilidade. As fontes são muito importantes para tornar a nossa mensagem credível e para que as pessoas possam confiar naquilo que nós estamos a transmitir. Essa comunicação baseada nessa transparência também evita muito aquilo que acontece nas nossas organizações, que são os habituais rumores que só provocam instabilidade portanto, e às vezes não, quase sempre desinformação. Neste sentido, a aposta numa comunicação interna baseada na transparência, como acabei de reforça o sentimento de pertença, e neste contexto de teletrabalho isso ainda é mais evidente, porque as pessoas não estão fisicamente próximas e, portanto, precisam de sentir aquele elo de ligação com a instituição. E daí que muitas instituições também recorreram a outros suportes e canais de comunicação, ferramentas, são habituais as videochamadas para reuniões de equipas e neste sentido o papel das lideranças é fundamental pela proximidade que se tem com as equipas. É nesta altura que as equipas devem estar mais unidas, que o líder deve transmitir toda a informação que detém, de forma a poder que as pessoas se sintam confiantes, com esperança e a continuar a fazer o seu trabalho, embora com algumas outras ferramentas de trabalho. Todos nós estamos num processo de aprendizagem, é bom que se diga isso e hoje acabamos de assistir a isso, portanto todos os webinars que fizemos nunca tivemos esta situação e hoje confrontámos com ela, mas o importante é nós adaptarmos às realidades, reinventarmos, como o Dr. David Xavier disse muito bem, estamos todos em processo de nos reinventarmos e de transformarmos todos aqueles nossos processos, procedimentos, no caso da comunicação interna, canais de comunicação interna diferentes. Houve instituições que claramente nesta situação criaram produtos de comunicação específicos para manter essa informação e comunicação com os seus trabalhadores e, portanto, basicamente é isso. Este guia pretende ser uma espécie de guião prático para que se possa refletir e no fundo, ter uma linha orientadora e recomendações sobre o que comunicar, como comunicar, em que momento, com que canais, utilizando algumas das estratégias que devem ser baseadas no que eu já referi, na transparência, na credibilidade e por aí fora. E não me quero alongar mais porque sei que a Elsa precisa de fazer novas perguntas por agora. Exato, obrigada, Jesus. Vou dirigir esta questão à Filomena Gonçalo. Qual o modelo de comunicação adaptado aos novos modelos organizacionais? Porque os modelos organizacionais tiveram que se readaptar, não é? E tivemos que repensar nas nossas organizações e nas nossas estruturas. E que canais podem ou devem ser privilegiados, pensando nestas novas estruturas? Obrigada. Elsa, boa tarde a todos e a todas. Cá estamos mais uma vez para falar de uma matéria que nos é querida a todos. Realmente tem, nesta fase também, uma relevância e toma uma importância grande, porque provavelmente muita da comunicação interna passava relativamente fluida quando estávamos todos juntos e agora acaba por adquirir aqui um papel também importante e mais exigente ainda, porque a distância vai criar mais necessidade de haver uma boa comunicação interna e entre as equipas
e, por outro lado, o desafio dos canais que vamos utilizar também trazem aqui um desafio novo. Relativamente aos canais, e indo de encontrar a sua questão em concreto, os canais hoje em dia são muito diversos. Eu costumo dizer que se tudo isto tivesse acontecido há 10 anos atrás, tinha sido muito mais difícil para nós trabalharmos e termos os mesmos níveis de desempenho que temos hoje. Porque eu diria que na maior parte das equipas hoje em dia, e concretamente na administração pública, os níveis de serviço e os desempenhos continuam iguais, porque realmente nós conseguimos criar aqui ferramentas e alternativas ao trabalho em teletrabalho que obtiveram aqui resultados e de alguma maneira também proporcionaram um modo de trabalho diferente, que se não fosse provocado desta maneira, que se calhar alguns de nós não teríamos experimentado. E isto traz-nos desafio também ao nível da comunicação. Utilizamos canais que habitualmente não utilizávamos, como este que estamos a utilizar agora. Dificilmente teria havido tantos webinars se não houvesse uma necessidade de nos reinventarmos para podermos chegar ao nosso público, não é? E tentar desta maneira não perder a oportunidade de comunicar e aproveitar também estas ferramentas que entretanto tomaram uma dimensão completamente diferente. Portanto, eu diria que o canal será o resultado de uma série de perguntas que são necessárias fazer antes, como adequar a mensagem aos nossos destinatários, qual é a maneira melhor da mensagem chegar a quem nós queremos comunicar, a maneira mais eficaz de lá chegar, e é importante também ter noção que estes canais digitais exigem uma comunicação mais direta, mais objetiva, uma mensagem mais clara, e também proporcionam em alguns casos uma proximidade bastante importante se todos dominarem as ferramentas que estamos a falar. E essa é a parte importante. Nós não podemos, tem que haver aqui a preocupação de quem está a comunicar, de garantir que os canais que estão a ser utilizados, como estas videochamadas que nós fazemos agora, como as próprias ferramentas de redes sociais e por aí fora, que tomaram uma dimensão completamente diferente, mas também tem que haver a preocupação de garantir e não assumir como um princípio comum para todos, mas garantir que todos os destinatários da nossa mensagem manuseiam igualmente bem esses canais e que a mensagem chegue a quem realmente se destina. Não sei, Elsa, se precisa de mais algo. Obrigada. Vamos falando, não é? Ao longo destes tempos temos estabelecido a comunicação muito direta, é aqui que vamos continuar a falar sobre estes temas. Dirijo então o tema agora, a questão à Susana Leal, colocando-lhe a questão se em relação à comunicação informal, que espaço é que esta ocupa? Nós falamos aqui de comunicação institucional, de comunicação interna à organização, mas não nos podemos esquecer que existe a comunicação informal e que ela ocupa o seu espaço. Então esta é a questão, que espaço é que esta comunicação ocupa? Como é que ela se identifica e como é que ela hoje acontece? Obrigada, Elsa. Boa tarde a todos e a todas que nos estão a ver e a ouvir. Os meus cumprimentos às minhas colegas de painel, também à Sofia, ao Dr. David Xavier. Elsa, relativamente à sua pergunta, eu acho que a comunicação informal é uma comunicação que existe, é muito importante na organização, porque é ela que acaba por fazer o eco da organização. Ou seja, a comunicação informal é aquela que acontece nos corredores, nas copas, no refeitório, naquele momento em que vamos tomar o café à rua. Tudo isso são momentos de comunicação informal. Também os momentos de comunicação que os colegas entre equipa têm ou que os dirigentes têm com os seus colaboradores, de uma forma de conversa, de telefonema, até num chat, no Teams, em qualquer outra ferramenta, são momentos de comunicação informal. Qual é o espaço que ela ocupa? Ela ocupa um espaço significativo, na medida em que uma grande parte daquilo que se passa na instituição chega ao conhecimento dos colegas, de todos nós, através desses momentos de comunicação informal. O desafio aqui é como é que nós vamos fazer com que esses momentos de comunicação informal transmitam aquilo que é realmente importante e fundamental na organização, não é? Como é que vamos evitar os ruídos, evitar os mal-entendidos, evitar informações que possam não ser exatamente as que a administração, que a direção quer passar. É esse o grande desafio. Agora, como é que ela acontece hoje? Ela hoje não acontece nas copas, no refeitório,
no café que tomamos em conjunto à meia da manhã, mas acontece noutros fóruns, que são os grupos do WhatsApp, os grupos do Teams, os grupos do Facebook, e esses grupos são constituídos por pessoas. Há grupos que são constituídos pelas pessoas das equipas que já no espaço físico estão em conjunto, mas também há grupos que são constituídos por aqueles colegas que costumam almoçar juntos, aqueles colegas que costumam tomar o café da manhã em conjunto. Portanto, é esse espaço, é desta forma que ela hoje acontece. É desta forma que ela hoje acontece e talvez a distância física tenha diminuído um pouco a velocidade a que ela acontece, mas não lhe tirou de toda a importância que ela tem na construção da organização. Obrigada. Coloco então, para mantermos aqui o ritmo de conversa entre todas, que hoje temos um painel 100% feminino, o David Xavier já terá saído, mas este painel aqui sobre a comunicação, e que voltou, mas estava 100% feminino. Coloco aqui a questão para todas. Quais os principais desafios que se colocam à comunicação no atual contexto? Ou seja, nós fomos todos retirados do nosso ambiente de trabalho, do nosso espaço de trabalho, por necessidade. Não foi uma opção, mas houve de facto esta necessidade de saída, de retirada, mas estarmos permanentemente a trabalhar, assegurarmos o serviço público, assegurarmos o normal funcionamento dos nossos serviços. E quais são os desafios que de facto nos deparamos ao nível da comunicação? Coloco a questão, se calhar fazendo uma ronda por todas, a começar pela Jesus. Elsa, eu acho que independentemente do momento, em qualquer circunstância, a comunicação, nós devemos sempre ter em atenção... Fala um bocadinho mais alto. Ok. Não sei se agora me estão a ouvir bem. Sim? Acho que sim, um bocadinho melhor. Eu não mexi no som, portanto, à partida devia estar bem. Estava a referir que em qualquer momento, seja ele neste contexto atual ou outro, até porque o guia que nós elaboramos tem de facto alusão a este momento que estamos a viver ao nível de teletrabalho, mas de qualquer das formas, todas aquelas recomendações que nós elaboramos podem ser, portanto, aplicadas em qualquer momento e devem ser tidas em conta em qualquer momento de uma instituição. Ainda assim, eu acho que é um grande desafio, porque de facto temos um contexto completamente diferente. Nomeadamente, eu acho que a grande dificuldade é de facto reforçar o sentimento de pertença dos trabalhadores com a organização, e aí tem que haver de facto um grande alinhamento da estratégia da direção de topo com as várias equipas, no sentido de criar canais diretos de informação direta que possa criar essa proximidade. Portanto, não só os e-mails devem ser o veículo, o canal mais utilizado neste momento, mas também as reuniões, a newsletter. Portanto, no caso do INA, nós criámos uma newsletter específica interna nesta altura, que permitiu criar esse elo de ligação com as pessoas. Além disso, a comunicação interna também deve ser assegurada sempre no sentido de aumentar a confiança das pessoas, estarem devidamente informadas sobre tudo o que se passa na organização, e aliás, neste momento já estamos a preparar uma nova fase, não é? Que é o regresso e como é que isso vai decorrer, e nesse sentido a comunicação tem que ser muito simples, muito eficaz, muito direcionada, mas sempre alinhada com a estratégia global da instituição, de forma a ver essa comunicação uma só voz, como nós falamos no guia, e acho que resume muito bem isso. Obrigada. A mesma questão coloco à Filomena. Filomena não tem som. Estamos sem som, Filomena. Já estamos com som, certo? Certo. Certíssimo. Seja bem-vinda. Cá está, temos aqui um desafio de lidar com esta nova tecnologia toda, estar on e estar a ouvir, mas para não criar feedback desliguei o som e depois esqueci de ligar.
O que eu estava a tentar dizer é que, depois da intervenção de Jesus, realmente, para mim, uma das questões que estão aqui muito relevantes neste novo desafio é exatamente o sentido de pertença. Manter a coesão das equipas é muito importante e esse desafio é muito grande quando é à distância. E desviando só um bocadinho daquilo que, ou reforçando outra vertente daquilo que Jesus disse, tem a ver com o facto de, no nosso dia-a-dia, que nos pode escapar e termos bastante atentos para não deixarmos ninguém de fora. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não sei se acontece o mesmo convosco, mas quando estamos em teletrabalho e levando em conta que realmente a Segurança Social tem aqui uma carga especial nesta fase, é muito fácil a gente olhar e chegar ao fim, como é que já estamos outra vez no final do dia? Eu queria telefonar a não sei quem, queria mandar um mail a não sei quem e não o fiz. Quando estamos presencialmente é mais fácil cruzarmos pelos corredores e termos uma palavra e termos aqui a tal palavra de confiança que a Jesus disse há bocado. O distanciamento cria-nos aqui algumas dificuldades nesse sentido e, portanto, o comunicar não é se calhar tão intuitivo como passar no corredor e fazer utilização da tal comunicação informal, como referiu há bocado, e, portanto, temos que estar aqui mais atentos a não nos esquecermos de ninguém, não deixar ninguém de fora. E, portanto, provavelmente é um dos desafios para garantir que incluímos todos e não nos esquecemos de ninguém. Obrigada. Continuando a nossa linha de pensamento, perguntar exatamente a mesma questão à Susana Leal. Eu acho que o grande desafio que se coloca agora é utilizar a comunicação para manter a coesão da equipa, para manter a coesão da instituição, a marca da instituição, o sentimento de pertença à instituição. Esse, do meu ponto de vista, é o grande desafio. Nós, na Secretaria-Geral, neste período, tivemos a oportunidade de transformar completamente a nossa forma de comunicar internamente. Nós criámos duas ferramentas específicas, uma que é a nota informativa, são ambas newsletters, uma é a nota informativa, outra é uma newsletter que se chama Mais Perto, e ambas são enviadas a todos os colaboradores durante a semana. Portanto, qual é que é o objetivo? Enquanto que uma se foca naquelas questões que são prioritárias, aquilo que, como dizemos no guia, deve ser comunicado aos colegas sobre o que é que interessa diretamente, o que é que tem a ver com questões de marcação de férias, a DSE, formações, portanto, questões concretas do funcionamento habitual e diário da organização. Temos uma outra que pretende ser um pouco mais lúdica, no sentido de dar sugestões às pessoas para que elas possam realizar atividades em conjunto ou individualmente, mas sentir que a organização se preocupa com elas, que a organização neste momento mais difícil e de maior afastamento continua na mesma a cuidar das suas pessoas. Portanto, do nosso ponto de vista, o principal desafio que se coloca à comunicação é esse, é servir de cimento, de elo de ligação, de peça de Lego que permite construir toda a organização e tem um papel fundamental. Porque as pessoas não estão próximas fisicamente. As pessoas precisam de sentir que alguém pensou, que alguém construiu e que alguém consegue responder àquilo que elas estão a necessitar saber. Esse é um outro aspecto que eu acho que é importante referir aqui. Nós, quando comunicamos internamente, temos que ter atenção o que é que as pessoas precisam de saber e o que é que esperam saber, não é? Temos que ter essa capacidade de conhecer o público-alvo, de conhecer todos os elementos que fazem parte da organização, as suas características, para perceber o que é que devemos comunicar, o que é que eles estão à espera que nós comuniquemos. Portanto, do meu ponto de vista, o maior desafio é mesmo este que eu referi. Obrigada. Para uma última questão, aqui antes de irmos ler as questões que nos estão a ser colocadas, mas esta questão acaba por ir dar resposta, a questão que eu vou colocar acaba por ir dar resposta a algumas das questões que estão a ser colocadas também, que é qual o papel que a comunicação interna pode desempenhar no processo de retorno ao posto de trabalho físico, que adaptações podem ou devem acontecer? Começando pela Jesus. Eu acho que a comunicação interna deve ser a alavanca que permita assegurar que as pessoas voltam e regressam ao trabalho de forma segura, portanto daí a importância de transmitir as informações de forma simples, clara, objetiva, como a Susana referiu. Para isso nós precisamos de conhecer de facto muito bem o nosso público-alvo, saber quem são os nossos destinatários e adaptar os canais de comunicação que utilizamos a esse público,
porque se para alguns faz todo o sentido que haja plataformas completamente digitais, para outros pode não ser, e temos que, como a Filomena referiu, garantir que todas as pessoas têm acesso à informação ao mesmo tempo e sob a mesma forma. Isso é uma forma também de garantir que a informação é eficaz e que chega aos destinatários devidamente. Por outro lado, também acho que neste momento o grande desafio é tentar preparar e criar momentos de partilha que possam também retomar um funcionamento dito normal, que ainda não é normal, mas que as pessoas pouco a pouco consigam ter a confiança para retomar as suas rotinas habituais com segurança, portanto cumprindo todas as normas que devem ser asseguradas, mas aos poucos criar essa confiança e voltarmos a ter aqueles momentos que tínhamos de partilha com os nossos colegas, de tomar um café, de almoçar juntos, por aí fora, mas a comunicação interna pode de facto estar sempre lado a lado nesse processo de retoma, não é? E de realmente a cada momento e com os canais adequados ir transmitindo a informação correta e da forma mais eficaz. Então, obrigada. Filomena. Com som. Um dos desafios, peço desculpa, um dos desafios que nós vamos ter no regresso à suposta normalidade é voltar aos níveis de confiança que tínhamos antes. Eu acho que a grande dificuldade vai ser, por mais que não queiramos, olhar um bocadinho a quem está ao nosso redor e criar confiança de maneira a que possamos voltar todos a lidar uns com os outros e estarmos uns com os outros sem estarmos tão preocupados em perceber o que é que está a passar e será que está, será que não está, será que desinfetou as mãos, será que põe a máscara, tira a máscara, enfim, vai ser aqui um novo relacionamento e que vai ter alguma interferência na forma como comunicamos, mas acima de tudo, e isso o nosso guia também refere, que é a transparência, que o falar verdade e o falar claro, só isso é que poderá, com certeza, voltar aos índices de confiança que tínhamos anteriormente, e isso é muito importante, que as organizações estejam preparadas para o momento de estar a comunicar situações que possam eventualmente ocorrer e garantir que toda a informação que permita voltar à dita normalidade seja disseminada pela organização e que as pessoas se sintam confiantes para voltar então ao nosso dia-a-dia. Obrigada, Filomena. Continuando a nossa linha, a Susana então, sobre a mesma questão. Eu vou pegar naquilo que quer a Jesus, quer a Filomena referiram, que tem a ver com o regresso. Ora, eu acho que o papel fundamental da comunicação neste processo, o papel que pode desempenhar no mais imediato, é de facto transmitir quais são as condições de regresso, com clareza, com simplicidade e com confiança. Como é que vamos regressar? Quando é que vamos regressar? Não é? Isso é primordial do meu ponto de vista. Depois, a partir daí, que adaptações é que é necessário fazer? É necessário adaptar ferramentas que foram construídas, algumas delas, ou processos de comunicação que foram construídos para este distanciamento e para que as pessoas se sentissem próximas e aconchegadas, chamemos-lhe assim, para um processo de clareza, confiança, agora um misto de proximidade e distanciamento, porque nós não iremos seguramente regressar todos ao mesmo tempo e vão ter que se manter estes canais de comunicação, mas vai ter que ser necessário adaptá-los, porque agora as expectativas estão elevadas, as expectativas das pessoas são elevadas ao nível da comunicação. A comunicação já não é só a newsletter que chega, o e-mail que chega, é um modo de agir e de unir a organização. Portanto, do meu ponto de vista, o papel da comunicação no regresso é esse, o papel da comunicação interna, é dar segurança, concordo completamente, dar segurança, dar tranquilidade e continuar a ser a cola e o cimento. Eu sei que eu já referi isto na intervenção anterior, mas para mim isso é fundamental e considero que neste período que nós estamos todos a viver,
do ponto de vista da Secretaria-Geral, a comunicação foi de facto a cola e o cimento que nos permitiu manter-nos fortes enquanto organização. E agora tem que também ser a cola e o cimento que nos vai manter fortes no regresso, nas incertezas do regresso, na necessidade de ganhar confiança que todos nós precisamos ter e no sentir que continuamos a caminhar todos no mesmo sentido esse que nos é transmitido através das ferramentas de comunicação, já que elas espelham as orientações da direção. Muito obrigada a todas, mas ainda não terminamos por aqui, temos algumas questões aqui do público. Vamos tentar então dar aqui resposta a algumas das questões que entretanto fui recolhendo. Coloca esta questão, dirijo à Filomena. Como, é uma questão colocada pela Madalena Carreira. Como horizontalizar mais a comunicação em vez da verticalização decorrente da hierarquização tão presente na administração pública? Com som. Não, eu diria que esse é um desafio que está a todos os níveis, não é? Ou seja, provavelmente também é importante motivar a participação de todos e às vezes nem todos também querem participar e, portanto, eu acho que isto aqui é um misto, não é? De dar a oportunidade para participar, mas também, por outro lado, aproveitar as oportunidades que são dadas para participar. E a ideia que eu tenho é que, por vezes, nem todas as pessoas estão disponíveis para participar e de alguma maneira dar o seu contributo. Eu acho que já uma vez disse isto, que é, nós podemos todos comunicar e ter todos muito bom desempenho a comunicar. A diferença é que uns têm que trabalhar mais para lá chegar, mas chegamos lá todos. Uns têm que investir mais. Há uns que facilmente comunicam e outros que têm que investir um bocadinho mais nas suas competências para comunicar igualmente bem. Mas todos o podemos fazer. E a sensação que eu tenho é que, ainda que a mensagem por vezes seja um bocadinho mais vertical, eu acho que muitas vezes também é importante que se aproveitem as oportunidades e se criem oportunidades para que essa comunicação possa não ser só vertical, mas também horizontal e para que os pares, de alguma maneira, possam, enfim, partilhar também aquilo que são as mensagens que têm para partilhar. Obrigada. Coloco esta questão a Jesus. É uma questão colocada pelo Vladimiro Matias. O Vladimir assume que não viu o manual, que é um guia, pronto, não, mas coloca a questão e é pertinente. Na vossa opinião, é importante que a comunicação interna tenha dois sentidos ou não? Ou o manual, neste caso o guia, versa apenas a comunicação de cima para baixo? Não, de todo. Aliás, foi uma das questões que nós abordámos precisamente, foi a comunicação ser bidirecional, portanto, e vai um bocadinho também ao encontro do que a Filomena disse, ou seja, o envolvimento dos trabalhadores, a participação, desde logo um dos canais que nós recomendamos e que referimos como vantagem as reuniões, porque permitem uma ligação e um envolvimento logo das pessoas no poder de decisão, no envolvimento dos projetos. E nós sabemos que pessoas que estão bem informadas e envolvidas com a instituição são claramente os nossos embaixadores. Portanto, manter as pessoas a participar em todo o processo de tomada de decisão, de iniciativas de projetos, é sempre uma mais-valia. E a comunicação interna, obviamente, que tem que ser bidirecional e as pessoas, como a Filomena referiu, têm também que ter o seu papel proativo de participar na vida das organizações. Mesmo, eu acho que tacitamente está implícito e são convidadas a isso. Portanto, também cabe a nós procurarmos e termos essa postura mais proativa, porque é sempre muito melhor e, aliás, no trabalho colaborativo e nos nossos projetos do dia-a-dia, sabemos que o trabalho de equipa é sempre muito mais interessante, o resultado é sempre muito mais positivo do que se o fizermos individualmente, portanto, claramente bidirecional. É um esclarecimento que fica dado também, e se calhar funciona como um teaser
para ir consultar, para ir consultar o guia, sim. Consultar o guia. Coloco a questão à Susana Leal. É uma questão colocada pelo António Frazão. Como é que se pega na comunicação informal e se transforma em comunicação estruturante, que permite alcançar um patamar superior na cultura da organização? Isto é um desafio. É um desafio, é uma questão muito interessante essa. Como é que se transforma, a certa altura? Exato. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que estar, de alguma forma, atentos ao que se passa na comunicação informal. Como eu referi no início da minha primeira intervenção, a comunicação informal faz eco daquilo que a organização sente, não é? Portanto, nós podemos, se conseguirmos identificar quais são as falhas que essa comunicação informal está a refletir, não é? Nas conversas das pessoas, nas mensagens que trocam, quais são as falhas de comunicação que essa comunicação informal está a refletir, ou as ideias erradas que essa comunicação informal está a refletir, talvez possamos perceber a partir daí como é que podemos desconstruir esse processo e transformar isso em ferramentas de comunicação formal mais dirigidas aos trabalhadores. Portanto, isso é um desafio. Eu penso que a base é estar com muita atenção, porque estes processos de comunicação informal vão nos dar feedbacks que nos vão ajudar a perceber como é que podemos dar a volta. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo concreto do que se passou na Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral da PCM, antes deste processo, tinha uma equipa de comunicação constituída e estávamos já há bastante tempo a tentar perceber como é que introduzíamos uma nova ferramenta de comunicação. E uma das queixas que se ouvia constantemente era: nós recebemos muitos e-mails. Não vemos os e-mails, são muitos, não conseguimos vê-los. Mas estas queixas não nos eram transmitidas muitas vezes em sede de comunicação informal. Por exemplo, divulgava-se qualquer evento e nós perguntávamos: então, não vais? Não vi, mas enviou-se um e-mail. Mas eu não recebi. Ou seja, aqui nós percebemos que tínhamos que arranjar uma outra ferramenta de comunicação que não fosse o e-mail. Poderia chegar por e-mail, como atualmente chega, mas não poderia ser o e-mail. Portanto, eu penso que a forma de transformar essa comunicação informal em comunicação estruturante é a partir da informação que ela própria nos transmite, da análise da informação que nós vamos obtendo e perceber quais são as ferramentas que a podem transformar em comunicação estruturante. Também podemos, a partir daí, por exemplo, recolher conteúdos e sugestões para depois analisar em reuniões de trabalhadores, por exemplo, ou em reuniões parcelares com equipas. Portanto, acho que há aqui um manancial de opções que podem ser exploradas para que depois a comunicação informal se transforme em ferramentas de comunicação formal e estruturada. Bem, muito obrigada. Vamos então continuar com a nossa ronda de questões colocadas pelo público que nos está a acompanhar. Uma vez que esta questão é colocada pela Maria Filomena Alves, coloca a questão à Filomena. A Maria Filomena Alves coloca-nos a questão então de: a comunicação pressupõe pelo menos dois intervenientes, emissor e receptor. E a mensagem que tem que passar sem ruídos para que seja uma boa mensagem, uma boa comunicação. Se numa organização essa comunicação não passa, corre-se o risco, face ao afastamento físico, de se ir perdendo a identidade do serviço? Isto é uma boa questão. Sim, é um risco que se corre. O alinhamento organizacional é um dos maiores desafios nesta fase de afastamento físico que atravessamos e, portanto, aliás, a comunicação interna é provavelmente das ferramentas de gestão que nós temos ao nosso alcance o maior desafio nesta questão do afastamento. Porquê? Porque ela tem que se manter e é mais útil ainda, porque as pessoas afastadas carecem mais de ter este vínculo de união que nos permite criar aqui o tal leque de opções que nos permitem sentir de pertença à organização, como tínhamos falado há bocado. Portanto, o sentido de pertença aqui é muito importante e o alinhamento organizacional tem como ferramenta principal para a sua existência a comunicação interna. Portanto, se não houver forma de comunicar esse alinhamento, dificilmente os resultados são possíveis. Portanto, eu diria que realmente, se a comunicação não flui, se os canais não permitem que a mensagem chegue aos seus destinatários
há sempre ruído, há sempre perdas, como nós sabemos, e isso estudamos, está nos livros, não é? Como costumamos dizer, está nos livros esta dicotomia de setor emissor, há sempre perda na mensagem, mais ruído, menos ruído, canal mais adaptado, menos adaptado, mas o que é facto é que quanto menos da mensagem chegar ao seu destinatário, com certeza que maior será o desalinhamento organizacional e consequências para o próprio desempenho da organização, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada por esse alinhamento. Coloco a questão à Susana, uma questão colocada pelo Nelson. Enquanto povo latino de afetos e contactos, não nos estaremos também a afastar demais e a perder laços de amizade e de convívio? Este é um dos desafios desta situação que estamos a viver. Sim, este é de facto um dos grandes desafios da época que nós estamos a viver. Perdemos o lado latino. Exato, o lado emotivo, o lado do contacto físico, isso de facto é um dos grandes desafios. Mas foi exatamente isso que nós tentámos ultrapassar com a criação daquela newsletter Mais Perto, que eu referi há pouco. Porquê? Porque nós criámos um conjunto de conteúdos que procurámos transmitir às pessoas de modo a que elas se sentissem acarinhadas. Por exemplo, nós procurámos conteúdos específicos para crianças, procurámos conteúdos específicos para adultos, famílias e individualmente. Demos pistas para fazer coisas tão simples quanto receitas, ou seja, tentámos desta forma, isto é um processo evolutivo, mas tentámos desta forma passar afeto às pessoas, houve ainda um momento importante na Secretaria-Geral, que foi no Dia da Família, o Secretário-Geral, o Dr. David Xavier, e a Secretária-Geral Adjunta, que estará amanhã presente num webinar também aqui, gravaram um vídeo que depois foi transmitido a todos os colaboradores. E nesse vídeo falava-se abertamente da questão do abraço, que não podia ser físico na altura, mas que era um abraço virtual. Ou seja, é um facto que perdemos nesta fase o contacto físico, mas eu estou a crer que é possível, através das ferramentas de comunicação interna e principalmente através dos conteúdos que são passados pelas ferramentas de comunicação interna, voltar a sentir esse aconchego, essa proximidade, ainda que sem toque físico, mas que é possível sentir essa proximidade. Mais uma vez refiro, tem muito a ver com os conteúdos, com os conteúdos e a forma como as coisas são comunicadas. Não têm que ser frias e distantes, podem ser mais próximas, menos formais, mais ligeiras, e isso toca as pessoas. E a comunicação também é isso, é tocar as pessoas, não é só transmitir informação do que é preciso fazer para ter formação ou para carregar a fatura na ADSE direta. Vamos fazer um dia qualquer para celebrar, vamos fazer um pudim, vamos fazer um batido, vamos fazer um vídeo e depois mandar este vídeo para partilhar com todos. Portanto, eu acho que isso é possível, temos que ter um pouquinho de imaginação e adaptar as ferramentas e, acima de tudo, muita vontade de chegar às pessoas através daquilo que estamos a fazer. Muito obrigada. Esta questão que vou colocar agora, do Bruno Evangelista, é dirigida a Jesus. Há pouco falava-se do ruído à comunicação no contexto atual. Será que aquilo que estamos a experienciar será uma aprendizagem positiva e acreditam que haverá uma melhoria geral ao lidar com estes ruídos à comunicação num período pós-Covid? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós temos falado muito todas estas aprendizagens que estamos a ter. Eu própria, com a minha equipa, tenho algumas experiências dessas. Ou seja, muitas das vezes, o e-mail que eu transmito alguma informação não é interpretado da mesma forma que eu queria exprimir. Ou seja, mas há sempre canais que nos permitem completar porque pegamos no telefone e simplesmente esclarecemos, ou fazemos uma reunião com uma videochamada e conseguimos esclarecer. Ou seja, e também acho que, e indo também reforçar aquilo que a Filomena e mais a Susana Leal disse, eu acho que tem muito a ver também com os conteúdos, a forma como nós comunicamos, a adaptação aos canais corretos, dirigidos ao público-alvo
que tem determinadas características e que numa organização pode ser feita de uma forma e noutra tem que ser de outra forma, portanto não há aqui uma receita para todas as organizações, nem é isso que está em causa. Acredito que nós, nesta altura, ganhamos muitas ferramentas, muitas capacidades para nos conseguirmos adaptar às novas realidades e acho que isso é uma questão que toda a gente consegue identificar, da capacidade que a administração pública teve de se reinventar, de continuarmos a fazer o nosso trabalho de uma forma à distância e que isso que seguramente tem também resultados positivos. Portanto, o facto de não estarmos próximos fisicamente também nos permitiu estar mais próximos, mais atentos a determinadas necessidades que os nossos colegas se calhar evidenciavam, que não evidenciavam tão presentemente ou presencialmente, peço desculpa, mas que à distância nós temos essa sensibilidade, portanto há umas coisas que se perdem, há outras seguramente que se ganham, mas eu acho que o balanço no fim é muito positivo. Muito obrigada. Vou finalizar com uma questão, eu já, um bocadinho também da leitura, porque são muitas as questões, algumas delas falam mais da parte comportamental ou da parte das emoções e da gestão das emoções. Há apontamentos aqui também de questões colocadas relativamente à dinamização necessária sobre a comunicação e a necessidade de dinamizar a comunicação interna dentro dos organismos. Mas conhecendo o guia, como nós conhecemos, e também para servir, eu já coloquei, só para alertar os participantes, que coloquei enviei para todos o link de acesso à página do INA, onde estão todos os documentos, todos os guias que foram elaborados durante este período no âmbito do Plano de Trabalho Colaborativo, e onde está este guia e outros também sobre a liderança e sobre até a segurança e saúde no trabalho e que estão disponíveis para todos acederem. Mas em termos de um resumo final, se conseguíssemos identificar em uma, duas frases o que é que este guia representa, porque penso que não seja displicente o facto de termos em sala acima de 1000 pessoas presentes. A problemática da comunicação, de facto, a partir do momento em que estamos todos de alguma forma isolados, longe das nossas rotinas, a reinventar rotinas, a necessitar de informação, a necessitar da parte comportamental mais próxima e de mais empática face às situações que nós estamos a viver. A comunicação, de facto, recolhe aqui um papel principal nas organizações e nas nossas vidas. Face ao guia que foi elaborado, se pudéssemos então identificar uma, duas frases, só para terminarmos, sobre a importância ou algum ponto deste guia que vocês quisessem destacar, de alguma forma. Eu sei que no final nós terminamos aqui com as recomendações, e eu gosto muito destas recomendações, que basicamente fazem um chapéu grande sobre tudo o que foi dito para trás. Não sei se querem falar sobre isso, mas resumidamente o que é que este guia traz então de reforço para a problemática da comunicação? Posso passar a palavra à Filomena. Com som. Estes guias são, parece-me, uma excelente ferramenta de orientação sobre a forma como é que nas organizações nos podemos adaptar a tudo isto e ao fim e ao cabo a verdade é que não traz propriamente uma grande novidade, digamos que organiza a informação adaptada a este cenário, ou seja, estes guias, pelo menos esta comunicação em concreto na qual colaborei mais de perto, não se pode dizer que tenha aqui nada de tão novo assim. O que nós fazemos ali é organizar as coisas tendo em vista esta
a realidade que nós vivemos agora, ou seja, dando ênfase a determinado tipo de canais e de ferramentas e alertando para determinado tipo de coisas que eu acho que são importantes para a fase que passamos, e uma delas é realmente a criatividade que é necessário neste momento para conseguirmos chegar a todos e portanto é muito mais exigente e mais necessária a comunicação interna neste cenário que estamos a passar agora, e portanto acho que o que se tentou fazer e que de alguma forma eu acho que foi conseguido é sistematizar a informação num único documento de forma a que quem necessite de brevemente consultar esses conteúdos poder ter acesso através de um único documento. Espero que seja útil para todos. Esperemos que sim. E também aguardamos o feedback para não ser só uma comunicação unilateral. Podemos enviar e através desses feedbacks podemos melhorar e na próxima fazer melhor. Com certeza. E se calhar entender aqui dimensões das quais nós não estávamos inicialmente atentos, não é? Como eu já referi, é mesmo um work in progress. Portanto, exato. É para continuar. Claro que sim. Susana. Eu destacava de facto uma coisa que a Filomena disse, que este trabalho foi feito neste contexto em particular da Covid, mas o que está aqui é válido também para um contexto pós-Covid. E acho que está aqui uma boa base para que depois, sem dizer nada de extraordinariamente novo, mas tem a sistematização das ideias e dos aspectos que, do nosso ponto de vista, são aspectos principais a ter em conta e que guiam quando se quer melhorar o processo de comunicação, quando se quer criar uma equipa de comunicação, este guia pode ajudar nesse processo. Eu destacava aqui um ponto do guia que é para quem comunica. Eu acho que é fundamental percebermos quem precisamos de atingir, o que é que queremos dizer, como é que chegamos a essas pessoas, talvez do meu ponto de vista um dos pontos mais significativos deste guia. Mas de qualquer maneira aconselho que vejam todos com muita atenção, de fio a pavio. Obrigada, Susana. A mesma questão para a Jesus. Eu acrescentaria, de facto, todas os aspectos que foram referidos, quer pela Susana, quer pela Filomena, eu subscrevo, e de facto o guia não tem a presunção de ser uma ferramenta excepcional ou que tenha grandes novidades, mas de facto teve a preocupação de sistematizar todos os aspectos que nós consideramos ser importantes quando se define um plano de comunicação ou quando se cria então uma equipa ou alguém responsável. Eu acho que neste aspecto e neste contexto, um dos aspectos mais importantes é saber quem comunica, ou seja, quando acontecem situações de crise ou situações que não são normais, como tudo aquilo que nós passamos, não é, nos últimos tempos, é de saber quem é que numa primeira fase faz essa comunicação, porque essa comunicação é muito importante para nós alinharmos toda a estratégia que pode seguir e para anteciparmos os tais rumores, as tais desinformações que podem claramente danificar a imagem da instituição, quer internamente numa primeira fase e numa segunda fase externamente, porque não esqueçamos que os nossos trabalhadores são mesmo os melhores embaixadores de uma organização e devem ser sempre os primeiros a ser informados antes de comunicar para o exterior. Muito obrigada. Uma vez que já passámos aqui uns minutinhos do final da hora que estava prevista, agradecer ao David Xavier, à Sofia Figueiredo, que tem estado sempre connosco nestas sessões, à Filomena Gonçalo, à Susana Leal e à Jesus Rodrigues, que nos acompanharam e também esclareceram sobre estas temáticas da comunicação e tão importantes que são e que se tornaram, mesmo que nós não tivéssemos essa consciência no princípio do mês de março, seguramente em maio temos a consciência da necessidade de comunicar e de comunicar de uma forma eficiente e de estarmos mais próximos de todos e de sermos então, como nós falávamos aqui há bocado, a cola da organização e de juntarmos todos
em prol do serviço público. Antes de encerrarmos, pedimos a todos a vossa apreciação sobre esta videoconferência, preenchendo o inquérito no ecrã, que eu vou passar desde já a disponibilizar. Vamos dar então por encerrada a sessão sobre a comunicação interna nas entidades públicas, relembrar que enviaremos o certificado por e-mail aos participantes e que a gravação desta sessão vai ser disponibilizada no canal YouTube do INA. O próximo webinar é já amanhã, dia 27 de maio, às 15 horas, sobre o tema Trabalhar a partir de casa e cuidar da saúde mental. Agradecemos a presença de todos os nossos convidados e de todos os participantes que estiveram aqui ao longo de uma hora, passou a barreira dos 1000, que foi muito bom contar com a vossa presença. É sempre bom de quem está deste lado perceber que estamos a ser ouvidos e que está a despertar algum interesse as nossas comunicações. E até amanhã. Obrigada. Até amanhã, obrigada. Boa tarde. Amanhã. Até amanhã.